Oi, gente, tudo bem com vocês? Feudalismo e capitalismo são sistemas que a sociedade utiliza para se organizar. Hoje, nós vivemos num país capitalista, né? Nesse sistema chamado capitalista que nós vivemos hoje, nós trabalhamos em troca de dinheiro, nós adquirimos produtos utilizando dinheiro, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa acumular dinheiro. Para ser poderoso, é poderoso quem tem dinheiro. O dinheiro também é chamado pelos economistas de capital. Daí que vem o nome capitalista, como na nossa sociedade tudo gira em torno do dinheiro, tudo gira em torno do capital, então o sistema que a gente utiliza hoje é o capitalista. A maioria dos países do mundo hoje são capitalistas. Mas não existe só o capitalismo, né? No passado, existiu um sistema que foi o anterior ao capitalismo, que foi o sistema feudal. No sistema feudal, que tem origem, tem início lá na Idade Média, não era o dinheiro que definia a vida das pessoas. Era, na verdade, a posse de terras, né? Então, tinha mais poder quem tinha mais terras. O dinheiro não tinha a mesma importância porque as pessoas não utilizavam dinheiro, elas faziam trocas. Então, quem queria adquirir um produto, essa pessoa trocava. Ela tinha um porco, ela trocava com a outra pessoa por um saco de trigo, por exemplo. Então, no feudalismo, ele é um sistema que, diferente do capitalista, a economia era baseada na agricultura e não no comércio, como é hoje. O dinheiro não tinha a mesma importância que tem hoje, então, normalmente, as pessoas eram trocas. Aí, assim, nesse vídeo, eu vou te explicar como é que o feudalismo entrou em crise e foi substituído pelo capitalismo na história, né? Essa história é bem interessante. Para entender essa história, a gente precisa ter na cabeça uma linha do tempo da Idade Média. Aí eu fiz uma linha, gente, se não reparem, tá? Que a minha linha é super modesta, o vídeo é modesto, tá? Eu gravo aqui na minha casa e é modesto, mas é feito com coração, tá? Então não riam da minha linha do tempo, olhem para ela. Se vocês quiserem, pode dar um pause na tela e anotar a linha do tempo, tentar fazer uma de vocês. Mas assim, vamos nos colocar no tempo que a gente precisa entender para poder entender como é que vai surgir o capitalismo. Bom, a Idade Média, se vocês não lembram, ela foi um período de tempo que foi do século V até o século XV. A Idade Média, ela é dividida em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O início, a Alta Idade Média, vai até o século XI, tá? Nesse início de Idade Média, que o start da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente, a gente tem a formação dos feudos, a formação do feudalismo, desse sistema que eu falei agora para vocês, tá? Como é que a Europa, que é o lugar onde acontece o feudalismo, né, como é que ela chega nesse sistema feudal? Lembrem-se, tá? Que o Império Romano era o que tinha a moeda com a cara do imperador, que tinha uma moeda no território todo lá na Europa, era o Império Romano que tinha um exército que defendia as pessoas, mas o que acontece no século V? As tribos germânicas invadem e derrubam o Império Romano. Aí aqueles territórios que antes eram o Império Romano do Ocidente ficam uma bagunça, eles ficam sem governante, eles ficam sem moeda, eles ficam sem nada. Aí viram cada um por si. E aí quem tinha poder, quem tinha prestígio na sociedade, que eram as pessoas mais importantes, eles começaram a construir castelos para se proteger, porque quando cai o Império Romano, começa todo mundo a atacar todo mundo. Então as pessoas começam a viver na volta de castelos, os donos dos castelos vão virar os senhores feudais. Esses senhores feudais, tá? Alguns deles eram reis, que na Idade Média a gente tem reis, mas a diferença dos reis da Idade Média para os reis que vão ter depois na Idade Moderna é que esses reis, eles eram muitos reis, tá? A Europa tinha muito mais reis do que vai ter depois na Idade Moderna do que vai ter hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, a Inglaterra, lá o Reino Unido da Grã-Bretanha, que hoje tem uma rainha, chegou na Idade Média a ter 11 reinos, 11 reis lá. Então, a Idade Média é caracterizada por um monte de reis, um monte de senhores feudais, e eles tudo brigando entre si. Um Game of Thrones, tá? O Game of Thrones é baseado nessa época. A Idade Média é a época que a igreja queimava as bruxas na fogueira, que tinha os castelos e tudo isso aí. Beleza. A gente sabendo que o feudalismo surgiu no início da Idade Média, ou seja, na Alta Idade Média, para começar a falar do início do capitalismo, a gente precisa avançar um pouquinho no tempo e passar
Baixa Idade Média, porque é na Baixa Idade Média, ou seja, nos últimos séculos da Idade Média, que o capitalismo vai surgir. O capitalismo, tá, ele tem origem com um acontecimento chamado Cruzadas, que ocorre logo após o auge do feudalismo, porque a princípio tinha alguns feudos. Aí com o tempo, tá, com o passar dos séculos aqui, foi aumentando muito o número de feudos. Alguns senhores feudais conseguiam ficar muito poderosos e esses feudos, alguns feudos começaram a ficar muito ricos. Com feudos mais ricos, mais comida sendo plantada, né, houve um aumento muito grande da população. Quando chega na fase aqui do auge do feudalismo, a população da Europa está dobrando. Tem muita gente. Vão começar a surgir as universidades. E uma coisa nova que vai surgir nessa época, porque até então no sistema feudal havia somente 3 classes sociais, que era o clero, que eram os membros da igreja, os nobres, que eram os duques, os condes, e só eles podiam ser senhores feudais ou serem reis, era só quem tinha o título de nobreza, né, que era o duque, o conde, o marquês. Tinha também o povo, né, que era camponês na sua maioria, porque o sistema feudal era baseado na agricultura. Então, quem trabalhava na terra, né, era o camponês, era a população mais pobre. Fora os camponeses, tinha pequenos artesãos. Quando chega no auge do feudalismo, vão começar a surgir próximo dos feudos as cidades medievais, que a gente chamava de burgo. Por quê? Porque eram cidades que tinham um muro na volta, e quem morava nessas cidades não vivia da agricultura, vivia do comércio. E esses que viviam dentro dos burgos ficaram conhecidos como burgueses, que nada mais eram do que artesãos que produziam o seu artesanato e vendiam esse artesanato, ou comerciantes que vendiam produtos que outras pessoas produziam. Então, chega aqui no auge do feudalismo, a sociedade ali da Europa, ela vai começar a se transformar. Mas a gente ainda não tem os países que a gente conhece hoje ali na Europa. Não existe Portugal, Espanha, nada disso existe ainda até a gente chegar na época das cruzadas. Então, para entender, então, essa passagem desse sistema feudal para o sistema capitalista, vamos falar um pouco melhor das cruzadas. Esse mapa aqui nos ajuda a entender o tamanho da dimensão da briga entre muçulmanos e cristãos na Idade Média. Esse mapa é um mapa do início da Idade Média, tá? Vocês podem ver, não tem a divisão dos países ainda. Vejam que tudo isso daqui que tá pintado, ó, no norte da África, Oriente Médio e aqui na Península Ibérica, onde hoje vai ser Portugal e Espanha, tudo isso aqui no início da Idade Média pertencia aos muçulmanos. Eles tinham muitas terras. Aí o que foram as cruzadas? Os cristãos que viviam aqui nessa parte onde hoje é França, Itália, Inglaterra, etc., né? Eles organizaram, né, excursões para ir até Jerusalém, expulsar os muçulmanos que estavam em Jerusalém, porque Jerusalém é uma terra sagrada para os cristãos. Também é para os muçulmanos, então havia uma briga com relação à posse desse território. Uma coisa que os historiadores esquecem de mencionar quando falam das cruzadas é que ao mesmo tempo que os cristãos aqui, que os católicos estavam se organizando para vir para Jerusalém, expulsar os muçulmanos de Jerusalém, eles também estavam ao mesmo tempo aqui na Península Ibérica, tinha outros cristãos que não estavam fazendo as cruzadas, mas estavam fazendo a guerra de reconquista, expulsando os muçulmanos aqui da Península Ibérica. Depois que eles conseguem expulsar os muçulmanos aqui dessa região, é que daí vai surgir o país, o primeiro a surgir que vai ser Portugal e depois mais tarde a Espanha. Então esse era o tamanho da treta, tá? Entre muçulmanos e cristãos. Vejam que eles estão próximos e a briga é por territórios. E os cristãos vão conseguir expulsar, né, os muçulmanos tanto da Península Ibérica quanto de várias regiões aqui do Oriente Médio e algumas regiões ali da Ásia. Bom, as cruzadas, como vocês acabaram de ver, então, que aconteceu entre o século XI e o século XIII, foi uma treta entre católicos e muçulmanos pela posse de Jerusalém. Bom, aí a história das cruzadas não nos interessa muito, tomaria muito tempo. O que mais nos interessa para entender o início do capitalismo são as consequências das cruzadas. Isso sim vai acabar desencadeando o capitalismo. Por quê, tá? Porque vocês vão ver que com as cruzadas, com essa expulsão, porque os europeus ali, os cristãos, eles foram varrendo os muçulmanos, tanto da Europa quanto do Oriente Médio, como a gente viu ali. E nessa coisa de ir lá, expulsar os muçulmanos, varrer eles do caminho, abriu o caminho para que os europeus começassem a poder fazer comércio da Europa com o Oriente. E a gente vai ver um pouquinho melhor esse comércio agora ali no mapa.
Esse mapa aqui tá mostrando o comércio que vai começar a bombar com as cruzadas, né? Aqui a gente tem o Oriente, tá? Vejam que aqui onde é a Índia era o foco do comércio algodão, pau-brasil, sim, pau-brasil, tá? Ele existia na Índia. Cravo, canela, né? E outros temperos como pimenta, noz moscada, também o gengibre, né? Vinham dessas regiões aqui. Aqui onde hoje fica a China, tinha a famosa Rota da Seda, ó, que era uma rota terrestre, que ela vinha aqui por cima. E também da porcelana, que eram produtos de luxo que saíam do Oriente para ir em direção à Europa. Então vejam que as especiarias vinham por rotas marítimas e chegavam direto ali no mar Mediterrâneo. Esses produtos normalmente passavam por Gênova e Veneza, que eram um dos principais portos da Europa. De Gênova e Veneza eram distribuídos para o resto da Europa. Vejam as flechinhas. Depois das cruzadas, os europeus vão sair do isolamento. Antes eles viviam isolados nos feudos, nos castelos, por causa dos ataques. A Europa se desorganiza com a queda do Império Romano. Mas com o passar do tempo e depois das cruzadas, esse comércio vai ser retomado. E esse comércio, né, nessa época, depois das cruzadas, ali que já é final da Idade Média, ele vai enriquecer a burguesia, tá? Esse comércio de canela, de pimenta, de gengibre, de cânfora, de seda, de tudo isso, tá? Esses produtos entravam na Europa e eram vendidos por um bom preço, porque só existiam esses produtos no Oriente, tá? Não tinha outro lugar para comprar a não ser no Oriente. Essa burguesia, tá, que vai começar a enriquecer com esse comércio entre Oriente e Ocidente, que vai começar a surgir depois das cruzadas, essa burguesia, ela vai enriquecer tanto, mas tanto, tá? Que ela vai começar a se incomodar com a forma como esse sistema feudal, ele estava organizando a sociedade. Porque essa coisa de ter muitos reis era um problema para quem fazia comércio. Porque pensem comigo, tá? Imagina ter um comerciante, um burguês, tu compra os produtos lá, as especiarias, os temperos lá da Europa. Especiarias são os temperos, não se esqueça, tá? Cravo, canela, pimenta, que só tinha lá no Oriente. Então, pensa que é um vendedor desses temperos, ou de porcelana, ou de seda chinesa. Tu chega com esses produtos na Europa para vender eles lá na Europa, tá? Aí tu chega ali, por exemplo, na região onde hoje é o Reino Unido, não tem um reino ali, tem 11 reinos. Aí tu chega num reino para vender porque daí nessa época aqui começa a voltar a ter moeda, tá? Mais pro final da Idade Média. Aí tu chega num reino, é uma moeda, tá? Aí tu chega no outro reino para vender, é outra moeda. Aí tu chega no outro reino para vender, é outra moeda. Então é um inferno fazer comércio nesse sistema feudal. Aí o que vai começar a acontecer, tá? Nesse período, quando começa o comércio entre Oriente e Ocidente, os senhores feudais estavam bem empobrecidos. Os senhores feudais, os reis também, esses nobres estão empobrecidos. Porque as cruzadas custou muito caro. E quem bancou as cruzadas foram os nobres. A Igreja Católica deu a ideia de fazer as cruzadas, mas quem bancou foram os nobres. Então, depois das cruzadas, os senhores feudais, os reis estão muito empobrecidos. E eles não faziam comércio, porque nessa época o nobre não podia trabalhar. O nobre era alguém que vivia da terra. Então, só a burguesia enriqueceu com o comércio, os nobres não. Aí o que começou a acontecer? A burguesia, então, vou ter flechinha, a burguesia começou a ficar, né, com poder econômico, com dinheiro, e os senhores feudais começaram a perder poder econômico, porque também nessa época vão acontecer muitos períodos de seca e vai ter muita fome. Os solos da Europa nessa época aqui, depois das cruzadas, eles estão esgotados. E ainda para piorar a situação, o clima está horrível, as colheitas são tenebrosas, a sociedade europeia começa a passar fome. E aí uma sociedade com fome acaba virando vítima da maior peste que já aconteceu, da maior pandemia da história da humanidade, que foi a peste negra, que no século XIV matou praticamente metade dos europeus. Muito pior do que o coronavírus aí, tá? E aí, com a peste negra, com esses nobres em decadência, começa a surgir a crise do feudalismo. O feudalismo está entrando em crise. Aí, para acabar de vez, os burgueses aproveitam isso e começam a incentivar alguns reis a se tornarem os únicos reis de um território. Esse negócio de ter um monte de rei num território só, como eu falei, é ruim para o comércio. Então, os burgueses vão dar um apoio para esses nobres que não têm dinheiro, para que eles consigam acumular poder e se tornarem os únicos reis, vencerem outros reis e começar a ter os países como a gente conhece hoje. Então, para a burguesia tinha dinheiro, mas eles não podiam ser governante, porque só nobre podia ser governante.
os nobres tinham o poder político, porque podiam ser governantes, mas não tinham dinheiro. Aí juntou a burguesia com os nobres e foram surgindo os primeiros países da Europa. Portugal, Espanha, Inglaterra e França já surgem aqui até o século XIV. Esses países já existem. E é nesse contexto que o capitalismo chega para ficar. A gente diz que o capitalismo já é uma realidade, principalmente quando no século XV, no último século da Idade Média, acontece o chamado descobrimento da América. Porque daí, meus queridos, o sistema baseado no dinheiro, ele não vai estar só relacionado ao comércio entre Oriente e Ocidente. Vai ser Oriente, Ocidente, continente americano, colonialismo, aí vira capitalismo, não tem mais como voltar atrás. E é isso aí a história do início do fim do feudalismo e início do capitalismo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.